Já eu volto nesse ponto. E o que o Ross fazia na Deep Web? Bom, ele criou o site da Silk Road, que era basicamente um marketplace onde você podia... Olha ali, só as coisinhas boas. Vender o que quisesse, e 95% do conteúdo eram drogas e o resto eram licenças e documentos falsos e outras coisas ilegais. Licenças e documentos. Você podia comprar. Ross começou vendendo acusações envolvendo lavagem de dinheiro, invasão de computadores, conspiração para traficar documentos fraudulentos. Ó a carinha de quem tava animado depois. Narcóticos e outras paradas aí, além de terem confiscado diversas carteiras bitcoins dele. Perfeito. Mas não todas, já a gente... O criador do maior mercado da Deep Web foi solto pelo Trump. Beleza, rapaziada? Vídeo original vai estar na descrição. Segue ali e partiu! Em 2011, quando a internet estava começando a caminhar, um usuário criou um site que virou um império e uma bola de neve para todos os governos do mundo inteiro. A gente tá falando do Elon Musk, do Mark Zuckerberg e uma... Em 2011, quando a internet estava começando a caminhar, um usuário criou um site que virou um império. 2011 era os primórdios, né? E uma bola de neve para todos os governos do mundo inteiro. A gente tá falando do Elon Musk, do Mark Zuckerberg, de qual site? Do Twitter, do Facebook? Não. Estamos falando de Ross Ulbricht, o criador da Silk Road, o primeiro Silk Road, mercado ilegal da Deep Web que ele gerenciou de 2011 até 2013 em pleno anonimato. Até 2011 até 2013, 2 anos. É que as autoridades americanas encontraram um post de 2009 de um usuário em um fórum da internet. Hello! Dizendo que estava procurando pessoas para gerenciar uma nova startup baseada em Bitcoin e que era para eles entrarem em contato pelo e-mail. Olha aí, rapaz, aí os homens entraram, com certeza. rosalbridge@gmail.com. Esse... Oh, meu Deus. Cara, apesar de ter sido identificado por um vacilo bobo, criou uma bola de neve que bom. Se você acompanha os vídeos sobre mercados ilegais da Deep Web, claro, que surgiram depois desse aqui no canal, vocês estão ligados no que eu tô falando. Ele foi condenado à prisão perpétua em 2015. Perpétua. Por conta dos seus crimes na internet, facilitando aí o acesso a drogas, e também foi uma pessoa que a justiça americana pegou pra servir de exemplo, pra mostrar que quem tentasse replicar os seus feitos ia sofrer duras punições. Não... Tomou-lhe a punição braba. Muito certo, né? Ele ganhou diversos admiradores e defensores ao redor do mundo que diziam que sua pena era injusta, já que ele não cometeu diretamente nenhum crime com violência, e diversos protestos rolaram, anos se passaram e bom, nada... Aconteceu isso agora? Foi o quê? 12 anos preso. Acontecia, mas agora o Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, deu a ele um perdão presidencial pro cara. Um perdão total e incondicional. Olha aí, mas qual será o sentido? Vamos entender como que isso tá rolando, mas antes de mais nada, deixa o like embaixo pra poder me ajudar. Se inscreva se você for novo por aqui. E antes da vinheta, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Aí, agora sim. Irmão, antes pra vocês entenderem o que aconteceu. Ross Ulbricht nasceu em 1984 e sempre foi apaixonado por tecnologia e internet. Perfeito. Ele é formado em física e fez mestrado em ciência de formado em física e mostra que o cara é brabíssimo, né? materiais e também foi dono do mais relevante mercado legal da Deep Web, Olha a carinha dele. movimentando aí mais de 200 milhões de dólares entre 2011 e 2013. Perfeito. Um pouco antes de criar o seu império, ele se interessou por economia e começou a se aprofundar no libertarianismo. Olha aí, libertarianismo. O homem então já ia num processo diferente com a Deep Web. E, resumidamente, um libertário prega que a sociedade deve ser regida sem interferência estatal, sem leis escritas, digamos assim, que o Estado basicamente não deveria existir e que as pessoas deveriam levar suas vidas como bem entendessem, trabalhando como quisessem, contanto que não interfiram na propriedade privada ali. Ah, mas e aí como é que vai fazer a questão de finança e de grana? Difícil, hein? Você quer trabalhar com tal coisa? Vai lá e faz. Você quer cortar o teto do seu carro e quer dar com ele conversível por aí na rua? Vai lá e faz. Você quer um tanque de guerra? Você quer usar droga? Vai lá e faz. Contanto que não interfira na coisa dos outros. Mas por que tu vai ter um tanque de guerra se não vai influenciar nos outros? Teoricamente é basicamente isso, eu não vou entrar muito nesse ponto. É basicamente uma sociedade onde não teria Estado e as pessoas iriam respeitar a propriedade privada dos outros. E eu não sou libertário, mas enfim, é isso. É liberdade. E não ia dar certo. E ao extremo, exceto na coisa dos outros. E quando ele foi preso, diversas pessoas transformaram ele em um símbolo dessa linha de pensamento, porque segundo essa galera, ele perdeu a sua liberdade com a pena de prisão perpétua apenas por fazer um marketplace. Ele em si não vendia nada, ele só disponibilizava. Sim, ele
Disponibilizava o contato entre todo mundo, né? Utilizava a plataforma e as pessoas livremente iam lá e usavam. Além também dele Perfeito. ser um grande defensor do Bitcoin, que é uma moeda que nenhum governo consegue aí ter 100% de controle. Imagina, na época, se ele tem os Bitcoin guardados E ainda. muitas pessoas comparam ele com outras pessoas que foram presas e viraram símbolos de liberdade, como por exemplo o Julian Assange, o jornalista da Wikileaks que vazou uma gravação do exército dos Estados Unidos usando metralhadoras em helicópteros para matar civis e jornalistas Olha aí que filhas da durante uma mãe. guerra, e ainda debochando do negócio em tempo real. Tem Que filhas da mãe, cara. vídeo aqui no canal sobre Vamos ver depois esse vídeo, pode ter certeza. Que filhas da mãe, cara. isso. Eu não tô dizendo que o Julian é um libertário, mas as pessoas colocam os dois como se fossem figuras ali que representassem a luta contra a repressão do governo. Já eu Perfeito. volto nesse ponto. E o que o Ross fazia na Deep Web? Bom, ele criou o site da Silk Road, que era basicamente um marketplace onde você podia Olha ali, só as coisinhas boas. vender o que quisesse, e 95% do conteúdo eram drogas e o resto eram licenças e documentos falsos e outras coisas ilegais Licenças e documentos. que você podia comprar. Ross começou vendendo cogumelos que ele mesmo plantava e quando começou a ganhar vendedores no site, começou a cobrar uma comissão de 6,23% sobre 6,23%. Se o site tinha muita comercialização, era muita grana. cada transação. Ao longo dos anos só nisso, ele fez perto de 15 milhões de dólares. Falei. Ah, se botou tudo em Bitcoin, a gente Só tem que grana. com toda essa proporção que o site teve, ele começou a ter que pedir ajuda, começou a ter que contratar mais gente, e foi aí que a coisa começou a azedar. Sim, se fosse só ele, né? A casa dele começou a cair quando ele pegou confiança num usuário chamado Nob, que dizia ter contato de dentro da DEA, o órgão de repressão à droga Nob. dos gringos, que inclusive já tava na cola dele, então o Nob era um bom aliado. Certo dia, um dos moderadores do Aí ele não desconfiou que o Nob poderia ser dessa rapaziada que tá atrás dele. site chamado Curtis Green sumiu e logo depois 350 mil dólares em Bitcoin também desapareceram de uma carteira do site. 350 mil Ross dólares. suspeitou que o moderador deu um golpe nele e Nob disse que podia encontrá-lo e recuperar a grana, mas lógico, mandando aí um pagamento adiantado. Nob então Certo. mandou uma foto do Curtis morto pro Ross, dizendo que ele não conseguiu recuperar a grana, mas que ele tinha dado um trato no cara. Mas Que aí loucura. vem o plot, essa foto era falsa e na verdade Nob era um policial que tinha apreendido o computador do Curtis e Perfeito. É, mas é que o outro era idiota, né? A cara era que tava certo pra ser isso aí. estava trabalhando como agente infiltrado. Isso já dentro da Silk Road, ele conquistou Certo. a confiança do Ross. Só que aí vem o plot 2. Esses policiais se corromperam porque esses 350 mil que sumiram da Silk Road, os policiais desviaram pros próprios bolsos. E no final eles se deram mal. É uma história muito 350 mil em doida. Bitcoin. Inclusive tem vídeo dela aqui no canal. Vou deixar na tela final aqui pra Deixa aí também que a gente vai ver. vocês, beleza? A polícia do mundo inteiro então já estava recheada de informações sobre quem seria o anônimo chefão por trás desse império, e a casa Perfeito. caiu quando encontraram um post de 2009 num fórum chamado bitcointalk.org, Ah, esse foi o post que ele disse antes. onde um usuário chamado Altoid procurava alguém experiente para uma nova empreitada baseada em Bitcoin na Dark Web, e que era Certo. para entrar em contato pelo e-mail roselbridge@gmail.com. E aí bingo, né? E até a Ross, o nome história de do como pateta. capturaram ele é coisa de maluco, porque precisavam pegar o cara com o notebook aberto fazendo as paradas lá no site. Então a operação foi o seguinte: Tinha que pegar ele com o notebook o aberto. Ross estava na biblioteca que ele costumava ir pra usar o Wi-Fi público e poder gerenciar ali o seu negócio, e aí dois Certo. policiais disfarçados fingiram que estavam iniciando uma discussão, falando bem alto e tal, começaram a brigar, e aí nessa o Ross se distraiu, ele virou, e aí um terceiro policial pegou o computador dele Aí ralou ele na todo. hora que ele virou, e um quarto policial foi lá e imobilizou o cara. Ross foi condenado por 7 acusações, envolvendo lavagem de dinheiro, invasão de computadores, conspiração para traficar documentos fraudulentos Ó a carinha de quem tava animado de depois. narcóticos e outras paradas aí, além de terem confiscado diversas carteiras bitcoins dele. Mas não Perfeito. todas, já já a gente volta nisso. Mas o processo Não todas, é. referente a tentar encomendar a morte de alguém nunca foi pra frente. Ele levou a pena perpétua e a juíza deixou claro que ele não era diferente de nenhum outro traficante só porque ele fez as coisas digitalmente ou Certo. porque ele tinha tantas faculdades e tal, porque ele ficou se declarando diversas vezes no júri, dizendo que ele não tinha ganância e tal, que aquilo era mais uma expressão de liberdade, e a condenação dele também, segundo a juíza, era de servir de exemplo aí pra outras pessoas não Pô, pagou de exemplo aí, tentarem deu ruim. replicar os passos dele, o que novamente
moedas e Mas a minha dúvida maior fica por que o Trump soltou ele, hein, rastreáveis. E aí começaram os protestos contra a condenação. O governo queria ele preso de qualquer maneira, mas algumas pessoas, principalmente as mais inclinadas aí ao libertarianismo, foram totalmente contra a prisão perpétua. Mas o pessoal libertário tava louco. Facilitou o tráfico de drogas e não teve tanta força quanto o Julian Assange aí em campanhas, que inclusive o Julian teve campanhas mundiais, que governos por aí participaram, até o governo do Brasil aí participou, e por isso impactou essa notícia do Trump ter iniciado logo no começo do mandato, cara. E outra, o Julian, que era um jornalista, precisou fazer um acordo pra ser solto e o outro foi perdoado pelo presidente. Por isso gerou toda essa estranheza. Mas por quê? Aí corta a cena pra Convenção Nacional Libertária que rolou em 25 de maio de 2024, onde o Trump tava fazendo sua campanha pra presidência e ele disse que se ganhasse as eleições, alteraria a pena do Ross Breach. E olha aí, então, ele foi pros libertários. Depois de tomar a posse, saiu em todos os jornais o post que o Trump fez no seu perfil, na plataforma Truth Social, dizendo que ligou pessoalmente pra mãe do Ross, e inclusive se encontrou com ela, dizendo que tinha dado perdão total e incondicional pro seu filho, e completou dizendo que a escória que trabalhou pra condená-lo são os mesmos lunáticos que são envolvidos na instrumentalização do governo contra ele. E que olha aí, cara, já chegou ao ponto disso. Sua pena era ridícula. Ele também nesse post falou sobre o movimento libertário que apoiou muito ele nas eleições e tudo mais, e dá a entender que é isso. O Trump deu... Claro, ele trocou moeda, né? O apoio por... esse perdão em resposta ao apoio do movimento e também como uma espécie de vingança contra os faz sentido. envolvidos na condenação. E quem teria convencido ele a fazer isso foi a presidente do Partido Libertário, a Angela McArdle, dando essa dica, que se ele quisesse a aprovação da galera desse campo, era só soltar o malandro, mexer na pena do Ross Breach. E ela também disse que o pedido foi feito numa espécie de negociação. Nós queremos a libertação dele, você quer apoio, e foi assim que o papo se desenrolou. E aí, ele cumpriu. E ainda existe um ponto, existem diversas carteiras bitcoins que simplesmente pararam as atividades assim que o Ross foi preso, então supõe-se que essas carteiras eram dele e agora nos resta ficar de olho pra ver. Quando ele movimentar, ele vai se embora e nunca mais voltar, né? Qualquer movimentação, porque essas informações são públicas, dá pra gente acompanhar, e as quantias são mais de 47 milhões de dólares. E essas são as saiu podre de rico. Informações que a gente tem de Bitcoin ali devia ter muito menos na época, né? Enquanto, povo, o Ross Breach está livre, o Trump não se pronunciou sobre e nem o Ross ou sua equipe, então o que nos resta é aguardar por mais informações, beleza? Deixa o like aí embaixo se você curtiu o vídeo, confira a história dos moderadores da Silk Road clicando no link aí na tela e obrigado por assistir o vídeo até o final. Vamos ver aí depois desse vídeo, like da vídeo, rapaz. Qual o teu chão se ele acha que vai gritar comigo? Olha aí, meteu uma mala. Eu tenho o mesmo tempo que você, rapaz. Te falando no Corinthians. Não interessa. O que é isso? Não interessa. Não vem gritar comigo, tá bom? Baixa a bola, baixa a bola. Você também. Baixa a bola, diz ele. Baixa a bola, diz ele. Caralho, tomou-lhe um socão na cara.